Pessoal, vamos falar sobre princípios ainda, nós estamos na parte 4, ok? Semana 3, dia 1º, sobre licitações. Agora a gente vai começar a falar dos princípios, vamos por aqui, implícitos. São os que não estão de forma expressa na lei 8666, ok? Primeiro princípio é o princípio da competitividade. Então ele vai dizer assim, em razão do princípio da competitividade ou da oposição, quando a licitação, a administração pública não deve adotar providências ou criar regras que comprometam ou restringam ou frustrem o caráter de competição de igualdade da licitação. A bem da verdade, o princípio nos traz lembrar o princípio da igualdade. O que ele está me dizendo aqui? Que o princípio da competitividade, ele impede que o administrador, ele inclua no edital ou no convite, regras que frustrem, que limitem essa competitividade. Exemplo. Trazer sempre os mesmos exemplos, apesar de ter vários exemplos, mas só para a gente ficar mais fácil a gravação, ok? Nós trouxemos aquele exemplo daquele furinho na caneta Bic na aula anterior. Então eu vou especificar uma caneta, falar de ponta de tungstênio, material transparente, o corpo da caneta com um furo na parte do corpo dela ali na lateral, e esse furinho é aquele que tem na Bic, lembra? Esse furinho ali, ele não é determinante para o meu objeto, certo? Mas ao acrescentar essa especificação do meu objeto, o que está acontecendo? Eu estou limitando todas as outras canetas que não possuem esse furinho na parte lateral do corpo da caneta. Estou impedindo, estou restringindo eles a participar. Obviamente, quanto menos gente participar de uma licitação, o que acontece? O preço tende ao quê? A cada vez ficar maior. Então, princípio da competitividade, eu não posso adotar regras que restringam, que frustrem o caráter da competitividade, certo? Aí sob pena de responsabilização, inclusive aí perante os órgãos de controle, ok? Outro exemplo desse princípio da competitividade, eu posso colocar lá uma licitação, vou comprar material de expediente, então eu coloco lá uma licitação, eu coloco o item 1, item 2, item 3, item 4, aqui eu coloco caneta, outro eu coloco lápis, outro eu coloco borracha, outro eu coloco apontador, e assim por diante, certo? Eu fiz uma licitação assim, e aí eu faço uma outra licitação, um outro órgão coloca lá licitação, grupo 1. Aí dentro do grupo 1 eu coloco lápis, 2, caneta, borracha, apagador, item 5, item 5, vamos colocar aqui o que mais? Ele pode colocar grafite, um exemplo, tá? O que eu estou dizendo aqui agora? Que agora eles estão organizados por grupo, certo? Só que o licitante aqui, diferente desse outro aqui, nessa aqui, situação A e na situação B. Na situação A, o licitante pode levar caneta, pode levar borracha e apontador, por exemplo, pode perder o lápis. Nesse outro aqui, como ele está separado em grupo, ele só pode levar tudo que está aqui dentro. Qual o problema disso? O problema disso é que tem fornecedor às vezes que não tem, por exemplo, o apagador. Então se ele não tem o apagador, o que vai acontecer? Vai restringir a competitividade, ele vai ficar de fora dessa licitação, ele vai dizer, não, eu não tenho esse apagador, então eu não vou entrar, não tenho esse grafite, eu não tenho esse apagador, eu não vou entrar nessa licitação. Então eu estou restringindo
quando eu estou adotando por lote ou por grupo, eu estou restringindo a competitividade. Então, esse princípio está dizendo assim, não deve adotar essas regras que comprometam ou restringam ou frustrem a competitividade, ok? Tô ficando maluco, tá vendo? Princípio da indistinção, também previsto aí nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 3º. Princípio da indistinção é decorrente do princípio também da impessoalidade. Volta da impessoalidade, ok? Pois veda distinções e privilégios indevidos referentes à naturalidade, à sede, domicílio dos licitantes, bem como o tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, entre empresas brasileiras e estrangeiras, de maneira de assegurar condições justas de competição. Então ele está falando que princípio da indistinção, então ele evita esses privilégios, ok? Vejo que eles guardam muita relação com outros princípios, nesse caso aqui também com o princípio da impessoalidade. Então isso aqui os doutrinadores vêm trazendo alguns princípios implícitos de acordo com os artigos que eles vão constatando e vão dando nomes aí para vocês, ok? Então veja, que veio aqui falando sobre STJ, veio trazendo uma situação aqui de uma concorrência da aquisição de bens e veículos de uso oficial. Olha aqui que escreveram: exigência de que sejam produzidos no Estado membro é inconstitucional, fere a Constituição, a lei estadual que estabeleça como condição de acesso à licitação pública para aquisição de bens ou serviços que a empresa licitante tenha fábrica ou sede no Estado membro. Então, o que ele está trazendo aqui? Está trazendo esse princípio da indistinção aqui. Só porque um Estado membro possui uma fábrica lá de carros, de veículos, ele não pode trazer esse privilégio indevido, ok? Então, no caso ali é incondicional. Princípio da não alteração do edital. Então, esse princípio é decorrente da vinculação ao instrumento de convocação. Veja que todo guarda relação com os demais. Então, com a peculiaridade de vincular a administração e os licitantes às regras que pela administração foram estabelecidas. Exemplo, vou pegar o edital do concurso, que é a regra também. Então, do teu concurso, lá tem todas as regras, os locais de provas, como que são aplicadas as provas, qual é a pontuação, quantas vagas que tem, qual é as matérias que vão cair. Então, o edital da licitação, eu vou comprar alguma coisa, certo? A administração vai comprar, ela vai fazer um edital, certo? Ou carta convite, mas carta convite ela já está em desuso, a gente vai ver o porquê. Então vou fazer um edital para modalidade de pregão eletrônico, por exemplo. Lá eu vou colocar no edital o quê? As regras, eu vou falar do objeto, eu vou falar das entregas, eu vou falar do local da entrega, eu vou falar das quantidades, do valor máximo admitido, certo? Eu vou falar do pagamento, eu vou falar do recebimento, eu vou falar das fiscalizações, o dever da contratada, o dever da contratante, em quanto tempo que eu vou fazer o pagamento. Então eu vou fazer todas essas regras, eu vou colocar dentro do edital. Só que ao colocar dentro do edital, o princípio da não alteração do edital, agora eu vinculei a quem? A administração. Então agora o fornecedor ganhou, está me fornecendo agora, lá tinha o pagamento que eu ia fazer em 15 dias. Agora estou demorando um mês, 2 meses para pagar. Opa, mas para aí, não estava previsto no edital lá o pagamento ocorrer em 15 dias depois do recebimento definitivo? Pronto, então por que eu estou demorando tanto tempo? Então, pode? Resposta, não, ok? A gente já falou nisso, só que nós também falamos que não é uma regra absoluta, ok? Mas, de fato, não é uma regra absoluta, mas caso a administração precise alterar o edital, ela vai, antes de ocorrer o certame, fazer isso, ok? Sem que isso cause impacto na apresentação das propostas. Caso ocorra um impacto, ela então vai providenciar a republicação desse edital, certo? Com a abertura novamente aí dos prazos para apresentação das propostas, ok? Princípio da não alteração do edital, portanto. Princípio do sigilo das propostas. Então,
Aqui é muito usado nos casos aí, por exemplo, de outras modalidades, que é o caso de concorrência, tomada de preço, carta convite, certo? Essas aqui que estão previstas na Lei 8666, certo? Não se aplica tanto no sigilo as propostas com relação ao pregão eletrônico, porque no momento da sessão pública já começam os lances. Aqui não, aqui tem um rito antes. Primeiro tem que habilitação técnica, habilitação de toda a documentação, para depois abrir prazos para recursos, depois que vai ser aberta as propostas. E as empresas que forem desclassificadas nesse rito, o que vai acontecer? As propostas delas sequer serão abertas, o envelope delas, eles vão ser devolvidos intactos para as empresas, ok? Então veja só, o sigilo das propostas tem uma forte ligação com os princípios da probidade administrativa e da igualdade. A documentação pertinente à habilitação e às propostas deve vir lacrada e só podem ser divulgadas em sessão pública previamente marcada. Certo? Então essa sessão pública está aberta ao público, inclusive para quem não esteja participando da licitação, ok? Com ata circunstanciada destinada pelos licitantes e pela comissão de licitação. Então você vai abrir as propostas, então você abre o envelope, você mostra para todos que o envelope está lacrado, você abre os envelopes, depois vai registrando as propostas, depois todos os presentes assinam para comprovar a lisura do processo, perfeito? Então as empresas que não forem habilitadas terão seus envelopes com a proposta comercial devolvidos intactos, ok? Então, intactos, eu nem olho qual é a proposta dela, porque ela foi inabilitada aí numa etapa anterior, perfeito? Onde que diz isso? Artigo 43, inciso 2. A licitação será processada e julgada com observâncias nos seguintes procedimentos: devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso após a sua denegação. Então está dizendo que o que? Alguém foi inabilitado, por exemplo, concorrente inabilitado. Ele precisava entregar um atestado de capacidade técnica de que ele já tinha prestado aquele serviço e ele não entregou na documentação. Então ele não pode continuar no certame, não pode continuar nas próximas fases, porque ele foi o que? Inabilitado, ok? Então nesse caso eu não vou abrir a proposta dele e vou devolver ela de forma o que? Fechada, lacrada, ok? Obviamente, desde que não tenha havido recurso após a sua denegação, que eu vou dar prazo de recurso para ele recorrer. Ele não me comprovou com os documentos que ele já me apresentou, não pode trazer documentos novos, mas com os documentos que ele me apresentou, ele me não consegui demonstrar, não consegui comprovar que está faltando os documentos que eu preciso, ele vai ser inabilitado. Devolvo todos os envelopes aí das propostas aos todos os licitantes que foram inabilitados, perfeito? Princípio do formalismo processual. Então tem um formalismo, certo? Mas eu tenho que cuidar com o excesso, certo? O excesso de formalismo, que é o que? Uma disfunção burocrática, primeiramente, ok? A licitação é um procedimento administrativo informando-os a ideia de uma série de atos encadeados. Então é um procedimento administrativo informando-nos a ideia de uma série de atos. Lembra dos atos? Então vai ter vários sucessivos atos numa licitação até ocorrer o final aqui o ato de homologação, certo? Então vai ter lá, ó, o primeiro ato tem um ato lá de termo de referência ou projeto básico, vai ter dentro vai ter pesquisa mercadológica, vai ter edital, o ato de edital, o ato da autoridade que autoriza ao edital, a abertura da licitação, vai ter o ato de solicitando comprovação da disponibilidade orçamentária, vai ter ato da indicação da disponibilidade orçamentária, vai ter um ato que solicita parecer jurídico de acordo com o artigo 38, parágrafo 6º, vai ter o parecer jurídico dizendo se aquela licitação está aderente à legislação vigente. Então veja, vai ter vários procedimentos aqui dentro, depois vai ter a sessão pública, daí vai ter a análise
vai ter os lances, depois vão ter os recursos, depois dos recursos vão ter a análise dos recursos, depois vai ter negações ou deferimentos dos recursos, depois vão ter a adjudicação, depois por fim tem a homologação. Então veja, tem vários atos, tá vendo? Atos aqui, ó. Agora para resgatar o que? Um ato é o que? Uma manifestação unilateral da administração ou de quem a representa. Então, aqui você está representando a administração, está produzindo vários atos até chegar na homologação, que depois disso eu vou fazer uma nota de empenho ou o contrato e aí eu vou executar o serviço, pedir para executar o serviço ou a entrega dos materiais. Perfeito? Então, juntos caminho para o resultado final. Certo? Então está indo para o resultado final, que é a homologação aqui da empresa vencedora ou licitante vencedor, ok? Que vai ter a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público. Dessa forma, então, formalismo procedimental, procedimentos, tem vários procedimentos dentro da legislação, nós temos regras, nós temos prazos, cada modalidade tem uma característica, tem uma peculiaridade diferente que distingue-a das demais, ok? Então tudo isso é para chegar na proposta mais vantajosa ao interesse público. Então esse formalismo procedimental previsto na lei, esse formalismo procedimental, o licitante não vai se surpreender com ele, porque ele já é comum aos demais órgãos. Então esse princípio até traz estas regras, elas devem seguir o rito que está previsto na lei, até para trazer essa segurança jurídica para o próprio licitante, ok? Então as regras seguem o rito previsto na lei, não sendo cabível aos administradores a livre manipulação de forma discricionária. Então eu não posso sair inventando regras aqui que tem esse princípio que não vai me deixar, porque tem que estar previsto tudo em lei, o formalismo procedimental. Então a rigidez do procedimento da licitação funciona como mecanismo de igualdade de tratamento entre os licitantes, por isso não pode o licitante prescindir de certa dose de formalismo. Então a licitação não pode prescindir, que é o que? Isso aqui é dispensar, perfeito? Lembre, caiu na prova esse verbo chato aqui, você vai lembrar prescindir, imprescindir. Imprescindível é algo que não é dispensável. Então, se não é algo que seja indispensável, imprescindir, prescindir é algo dispensável. Só que aqui ele está dizendo, por isso não pode a licitação prescindir, então não pode a licitação dispensar. Então poderia, lógico, já poderia ter colocado que é indispensável certa dose de formalismo. Então, tá vendo que ele usa esses termos, eu deixo esses termos que o próprio a doutrina deixa nos livros, para quê? Para vocês se acostumando, para depois você não ser surpreendido em prova por termos que você não está utilizando no seu dia a dia, perfeito? Então aqui está dizendo, por isso é imprescindível certa dose de formalismo, perfeito? Então a dose de formalismo obviamente deve ser sempre o que? Sempre moderada, ok? Então aquele formalismo que frustre, que restringe a competitividade, ele deve ser evitado, perfeito? Aquilo que não está previsto, principalmente que não está previsto em lei, ok? Questão é ótimo, né, povo? Próximo princípio, princípio da vedação à oferta de vantagens. O que significa isso? Significa que o licitante ele não pode trazer vantagens que não estejam nos critérios fixados no instrumento convocatório, perfeito? O que significa isso? Significa, por exemplo, eu quero comprar um veículo, certo? Comprar um veículo pro ministério, esse veículo eu coloco as especificações dele e aí o licitante vem e dá o lance. Só coloco lá gasolina, certo? E aí quando vem lá e coloco 1.0, quando vem a proposta de um licitante, ele coloca gasolina e álcool, que ele faz o que? Bicombustível, certo? E ele coloca 1.4, motor cilindros aí mais potente. Agora ele vai dizer assim, olha, esse cara aqui está te vendendo por 30 mil
eu estou colocando por R$30.001. Estou colocando um valor aqui um pouco maior, mas olha, eu estou te dando 1.4, eu estou te dando com álcool. Resposta, eu posso trazer essas vantagens para a administração que não estejam nos critérios fixados? Resposta é não, porque se eu coloquei 1.0, se eu coloquei gasolina, eu devo permanecer somente com isso. Então, as regras de escolhas devem estar restritas aos critérios fixados no instrumento convocatório, não se podendo admitir que, além disso, intervenham fatores outros, como o de algum licitante ofertar vantagem própria ou baseada na oferta de outro licitante, certo? Então, vantagem própria, ele trazer uma vantagem, por exemplo, do material, e baseado na oferta de outro licitante. Veja, então vamos falar primeiro da primeira parte, depois a gente fala dessa segunda parte aqui, que é da oferta de outro licitante. Vamos lá. Artigo 44, ele fala: no julgamento da proposta, a comissão levará em consideração critérios objetivos definidos aonde? No edital ou convite, certo? O que é edital, o que é convite? Edital é onde vão estar a regra da licitação. O convite é uma regra, como se o edital fosse, mas a legislação traz como se o edital fosse somente para as outras demais modalidades, e para a carta convite, ao invés de ele utilizar edital, ele coloca convite, perfeito? Porque o edital ele é publicado em jornal de grande circulação, Diário Oficial da União, etc. Tal, e o convite basta ser afixado aí no órgão, perfeito? Então traz essa distinção aí. Tu vai estudar sobre isso. Então, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. Então, não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite. Exemplo desse 1.4 que a gente estava trazendo. Inclusive em financiamentos subsidiados ou de fundo perdido, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes. Então, primeira parte, ok. A segunda parte aí, que é o que? Vantagem baseada nas ofertas dos outros licitantes. Então, pode uma empresa X fixar uma proposta que corresponda a 10% da proposta da empresa, da melhor proposta aí da empresa classificada? Olha, baseada na oferta das outras demais licitantes, não se considerará, certo? Então, resposta, não posso. O parágrafo 2º aqui do artigo 44 veda a consideração de qualquer outra vantagem que não seja aquela prevista em edital, e ainda a baseada nas demais ofertas aí dos licitantes. Então imagina, a empresa poderia colocar assim: eu vou oferecer 10% de desconto sobre a melhor proposta, impreterivelmente será vencedora, sem que sequer tenha dado qualquer oferta objetiva de preço. Só que imagina se todo mundo eu coloco 10% em cima, a outra coloca 5% da melhor, a outra coloca 15%. Qual é a melhor? Não tem, porque você vai ficar o que? Um ciclo, vai ficar rodando até virar zero, ou seja, aquelas referências circular lá do Excel seria mais ou menos parecido com isso. Não tem sentido, não pode, é proibido. Você tem que trazer o que? Um valor, certo? Um valor, oferecer um valor. Agora você pode olhar, se pensar assim, quem trabalha com licitação, você vai pensar assim: mas não tem lá o maior desconto? Tem, mas o maior desconto quando ocorre é em cima normalmente de um preço oficial. Exemplo, gasolina. Nós temos lá a Agência Nacional do Petróleo, coloca lá o preço tabelado da gasolina, vamos supor que seja de R$5, ok? Agora vem a licitação, vai falar assim, em cima do preço, certo? O tabelado da ANP, qual é a maior porcentagem de desconto que cada licitante vai dar? Ou seja, se eu der 5%, o outro der 4,9%, quem ganhou a licitação foi quem deu o maior desconto, então foi de 5%. Mas observe que não foi em cima de ofertas baseadas nas ofertas das demais licitantes, perfeito?
Então seria isso. É possível que a comissão é os membros da licitação, certo? São os servidores públicos, desclassifique a proposta de certa empresa, ainda que o edital de convocação não tenha feito menção de limite mínimos. Ou seja, eu vou comprar algo e esse algo ele está muito inferior ao que está sendo praticado no mercado. Ou estou comprando ou estou contratando um serviço que não esteja compatível com o mercado, porque o preço está chamado inexequível, certo? Está muito abaixo. Então, é o que? O parágrafo 3º da lei 40, da mesma lei aí, que é a lei 8666, artigo 44, vai dizer que, conforme o dispositivo, não serão admitidas as propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. Esses são chamados de preços inexequível, certo? O que é isso? Inexequível é aquilo que eu não posso, aquilo que não é exequível, aquilo que não pode ser executado, certo? Aquilo que não, por exemplo, não tem como você executar um serviço que custa 1 milhão e a empresa colocar 50 mil, certo? Então ela não vai conseguir cumprir o contrato. Então nesse caso, todos os preços, quando são inexequíveis, o que eu tenho que fazer? A regra de praxe é o que? Comissão de licitação não desclassifica as empresas com preços incompatíveis com o mercado. Vai falar o que? Não se admitirá, veja, proposta que apresente preço global ou unitário simbólico e irrisórios do valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescido com respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. Então, mesmo que eu não tenha estabelecido limites mínimos, eu vou estar verificando esses valores, se eles estão compatíveis ou não com o mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie parcela ou totalidade da remuneração. Então eu vou fazer o que? Uma chamada diligência, certo? Então eu vou mandar um ofício para essa empresa para que ela explique dos seus preços. Ela vai dizer, olha, o material que eu estou fornecendo é um material que eu tenho em estoque e eu estou querendo desovar esse meu estoque, certo? Então ela pode trazer algo que seja plausível ao preço baixo. A comissão vai estar analisando e vai poder ou não classificar essa empresa, perfeito? Povo, era isso que eu tinha para falar. Vamos continuar na última aula que a gente vai estar produzindo daqui a pouquinho, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.